E para tarefas difíceis como escrever, é somente através da repetição da mesma coisa várias vezes que se consegue fortalecer as conexões. No final, elas se enraizam e permanecem conosco pelo resto de nossas vidas. Mas embora o aprendizado seja de importância vital, há um momento em que a maturidade sexual tem que começar e a montanha-russa da adolescência entra em ação. Não sabemos exatamente como isso é decidido, mas sabemos que quando ela começa, é o cérebro que está no controle. Lá, dentro da cabeça, e aqui representado pela cor branca, está o piloto automático do corpo, uma pequena área que constantemente ajusta coisas como temperatura, pressão arterial, sede e fome. Chama-se hipotálamo e é a força orientadora da puberdade. Devido à sua posição no centro da cabeça, ele controla partes distantes do corpo através da emissão de importantes mensageiros pela corrente sanguínea. São substâncias químicas altamente eficientes chamadas hormônios. E apesar de não se poder vê-los dentro do corpo, vamos retirá-los de lá e examiná-los. Cada um é uma molécula de forma única. Como uma chave em uma fechadura, ele se encaixa em receptores específicos por todo o corpo. Cada hormônio carrega uma mensagem diferente. A adrenalina pode nos fazer correr mais rápido por um momento. Os hormônios da puberdade mudam nossas vidas para sempre. Esse sistema está tão finamente sintonizado que até as mínimas quantidades podem ter efeitos dramáticos. No começo da puberdade, os hormônios são liberados à noite. Nas noites agitadas do início da puberdade, o cérebro de Beatrice libera suas mensagens químicas a cada 90 minutos. E o seu corpo está atento aos sinais transportados pela corrente sanguínea. Não apenas à quantidade de hormônios, mas aos padrões de liberação dos mesmos. Em um garoto, os testículos receberão um sinal. Em Beatrice, serão os ovários. Os ovários e os testículos liberam no sangue duas substâncias potentes, estrogênio e testosterona. Circulando por tudo, da cabeça aos pés, esses são os verdadeiros pesos pesados da puberdade. Assim, não é de surpreender que a biologia tenha assumido o controle no caso de Beatrice. Nela, os hormônios atingiram níveis críticos. O seu corpo está sendo remodelado. O estrogênio está mudando a sua forma. Primeiro, gradualmente, e depois, radicalmente. Os seios começam a se desenvolver. Uma transição menos óbvia, mas mais importante, está ocorrendo lá dentro, nos ovários. Com o tamanho e a forma de uma noz, esses dois órgãos de coloração esbranquiçada começarão a liberar a matéria-prima de uma nova vida, os óvulos. A cada mês, um óvulo será liberado e viajará para o útero, onde um rico revestimento é preparado para nutri-lo. Mas se o óvulo não é fertilizado, esse revestimento descamará, uma pequena xícara de sangue, a menstruação. Beatrice ainda não chegou lá, mas não vai demorar. Todos os hormônios estão pulsando nela, dia após dia, semana após semana. O seu corpo corre à frente, fora de controle. Mas mesmo assim, tudo pode parecer dolorosamente lento. Quero ver, hein? Para os meninos, o mesmo processo de crescimento e mudanças está acontecendo, apenas de uma maneira um pouco diferente.
Quando a puberdade começa e o hormônio testosterona aparece, os testículos começam a crescer. Logo, eles vão produzir espermatozoides e o farão em escala maciça, 1000 a cada segundo. No prazo de cerca de 4 anos, o aparelho reprodutor estará completo. Agora, à medida que o sangue fluir através de milhares de minúsculos vasos, o pênis ficará ereto. O sangue pulsa lá dentro. A pressão aumenta. E, finalmente, os espermatozoides são liberados. Uma vez que a fábrica de espermatozoides esteja instalada e funcionando, não há volta. Um homem continuará produzindo espermatozoides pelo resto de sua vida. Como vimos, muitas das mudanças da puberdade são internas, difíceis de serem vistas. Mas uma é muito óbvia. Nós simplesmente ficamos maiores. Muito maiores. E a maneira como crescemos é ainda mais surpreendente. Com a utilização de um tomógrafo, é fácil ver que, em um adulto, a mão e o punho são uma malha intricada de ossos agrupados de maneira compacta. Quando você era uma criança, eles eram bem diferentes. Esse estudo radiográfico retrospectivo é único. E ao voltar cerca de 20 anos, ele revela algo notável. As mãos das crianças não são constituídas apenas por ossos. Aqui não existem articulações. E aqui há espaços no pulso. No lugar de osso, há cartilagem. Algo que a radiografia não revela. Apenas quando a cartilagem se transforma em osso é que a mão pode crescer. Mas como isso acontece? São os hormônios novamente. Quando liberados na puberdade, tornam as articulações maiores e os membros mais longos. No final da adolescência, não há mais cartilagem e não pode mais haver crescimento. Os meninos e as meninas têm períodos diferentes de crescimento. James deve ser 1 ano e meio mais velho do que sua irmã Anne, mas ele é 7,5 centímetros mais baixo. Isso se deve ao fato de que as meninas têm o seu estirão de crescimento no início da puberdade, enquanto os meninos têm o deles no final, o que pode ser até 3 anos mais tarde. Mas como os meninos como James começam mais tarde, quando eles já são um pouco maiores, o estirão de crescimento deles leva-os mais longe do que a maioria das meninas. É provável que James acabe mais alto do que Anne. Quando crianças, meninos e meninas têm formas físicas muito semelhantes, mas agora seguem caminhos diferentes. A forma física de uma menina muda para permitir que carregue dentro de si os filhos. Os ossos do quadril se alargam e se achatam. Mas o mais importante é o que acontece com o espaço no centro. Ele se abre, ficando 2,5 centímetros mais largo do que nos homens. Apenas o suficiente para a cabeça de um bebê passar. As mudanças no corpo de um menino devem-se à necessidade de ele ser fisicamente mais forte. A testosterona tem efeitos dramáticos em seu sistema. O coração e os pulmões ficam maiores. A cada respiração, mais ar entra na traqueia.